Sala ativa, Renata. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracam. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para vocês deixarem os microfones no mudo, para não ocorrer nenhuma interferência enquanto os palestrantes estiverem falando. Se vocês puderem fechar a câmera também, assim a gente evita o delay na fala dos palestrantes. Hoje aqui conosco temos a Paula Lima Hipólito, que é sócia do Caputo Bastos e Serra Advogados, pós-graduada em Direito Penal e Econômico pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, advogada formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e com mais de 15 anos de experiência com enfoque em crimes cometidos no ambiente empresarial, em especial na defesa de seus representantes. Paula, muito obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar e debater bastante agora nesse finalzinho de tarde. Com certeza. Será uma tarde muito proveitosa. Temos aqui conosco também o Dr. Tiago Severo. Ele também é sócio da Caputo Bastos e Serra Advogados, professor da FGV Rio, pós-graduado em Psicologia Analítica pelo Instituto Jungliano de Ensino e Pesquisa, advogado formado pelo Centro Universitário IESB de Brasília e com mais de 12 anos de experiência. É especialista em prevenção à lavagem de dinheiro e direito administrativo sancionador, nos âmbitos do mercado financeiro, de capitais, do COAF e do CAD. Dr. Tiago, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Rê. Obrigado a Abracam e também, assim como a Paula fez o registro, uma saudação especial à nossa presidente Kelly. Maravilha. Então, a palestra iniciando agora, o webinar é o Bacen como gestor da Unidade de Inteligência Financeira e os cuidados com a omissão em PLD-FT. Dr. Tiago, a palavra é sua. Maravilha. Obrigado, gente. Mais uma vez, desculpa aí pelo atraso. Eu tenho utilizado bastante os meios aqui tecnológicos, ainda mais antes mesmo da pandemia, mas tem horas que nem mesmo a gente já sabendo pilotar a nave, acontecem essas falhazinhas. Espero que o conteúdo da Paula e a Paula se sobressaia aqui, recuperando aquilo que eu atrasei na entrada. A ideia dessa apresentação, a gente chama a nossa prática aqui combinada, o meu background todo de regulatório do Banco Central, com bastante experiência em processo administrativo, cognitivo e consultivo regulatório, e a Paula, com bastante experiência na área criminal, se a Paula também puder dividir um pouquinho nessa introdução rápida. E o que a gente faz no Caputo Bastos e Serra, que é um escritório de DNA de Brasília, mas que a gente também tem sede em São Paulo, e a Paula hoje é responsável pelo escritório em São Paulo. A ideia é a gente ter uma entrega para o cliente que a gente chama de compliance regulatório, né, Paula? Então, se você puder dividir também um pouquinho aqui na parte introdutória, eu agradeço. Tá ótimo, obrigada, Tiago. Só também para me apresentar um pouco, além do que a Renata falou, né? Eu trabalho, também sempre atuei na área como advogada, né? Focado na área criminal, tanto aqui eu falo um pouquinho na parte contenciosa, né, no contencioso, que é na defesa, inquéritos policiais, ações penais, sempre com foco na parte empresarial, né, e aqui lendo também instituições financeiras, e também um pouco em virtude dessa experiência de muitos anos, eu coloco 15, Renata, para as pessoas lerem no currículo, mas outro dia eu parei para fazer as contas, eu estou contando já quase com 20. Só que eu não gosto de falar, porque a gente vai parecendo velho. Então, já tem aí essa longa bagagem
que a gente hoje consegue trazer, como disse o Thiago, para um compliance regulatório, né, numa tentativa de olhar o antes, né, não esperar acontecer, chegar ao problema para ter uma participação mais ativa. Então, esse olhar para o antes, para, enfim, adotar políticas com base na experiência e evitar problemas maiores. Então, a gente consegue fazer essa dobradinha, que é muito interessante dentro do escritório, que é muito boa e rica, para entregar um bom trabalho. E eu fico aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo, a nossa sede está em Brasília e a gente tem aqui o escritório em São Paulo. Acho que é isso, né, Thiago? Show de bola, show de bola. Então, gente, a ideia começou desse trabalho de compliance regulatório já com a medida provisória 784, de 2017, que depois virou a Lei 13.506, também no finalzinho de 2017, agora completando 3 anos do processo punitivo, o processo administrativo sancionador. Para a gente, o que interessa é a combinação do processo punitivo em termos de dinâmica, né, processual, mas a essência aqui é tratar da nova circular 3978, daquilo que foi a evolução da consulta pública no edital 70, e combinando essa efetividade que a gente acredita que vai ter, né, mais com o Banco Central sendo o gestor da unidade financeira, depois daquelas idas e vindas, Ministério da Justiça, e depois voltou, Ministério da Economia, e agora localizado aí topograficamente debaixo do guarda-chuva do Banco Central. Acho que o primeiro comentário geral, introdutório, já tratando especificamente da apresentação, é que a gente acredita e já vê isso muito acontecendo. Essa semana mesmo a gente participou do webinar no COAF para tratar do segmento de factoring, e a gente já viu um comportamento diferente do próprio COAF, muito em linha do que o próprio Banco Central conduz, né? Como o Banco Central conduz em termos de procedimento, né? Por exemplo, o regimento interno do COAF é de 98, né? Então, desde o regimento interno até a sua ritualística em termos de apresentação, divulgação, a vertente hoje do Banco Central de educação financeira, a gente já está vendo muito refletida em termos de educação dos mercados não regulados, aqui debaixo do COAF, para indicar quais são as melhores práticas e até mesmo daquilo que o COAF espera do administrado, né, da pessoa obrigada. Então, primeiro comentário geral, né, Paula, é que a gente acredita que vai ter um efeito direto e prático, que procedimentos e protocolos e a forma de lidar com o ente obrigado, né, a pessoa obrigada lá do artigo 9º da Lei de Lavagem, vai ter uma dinâmica mais parecida daquilo que como o Banco Central toca o dia a dia, né? Então, não sei se tem algum comentário nesse primeiro bloco introdutório da nossa apresentação, e se o Guilherme puder dar um playzinho para ir para a próxima, o slide na agenda, eu agradeço. Bom, a nossa agenda aqui, a gente tem 4 itens principais. O primeiro é tratar um pouco dos números do COAF, que vocês vão ver que vai estar bem em linha da nossa primeira análise preliminar, indicando da onde vem a grande massa, aí, 93%, das informações que formam os RIFs, os relatórios de inteligência financeiros do COAF, vem do sistema financeiro. Depois a gente faz uma combinação rápida aí entre o que era o universo da circular 3461 e daquilo que se pretende com a 3978, lembrando que ela entra em vigor agora em outubro, né? A consulta pública do edital 70 demorou em torno de 1 ano e meio para a norma vingar. E depois a gente trata no terceiro bloco e chama a atenção, né? Que é um ponto sempre intrigante, assim, saber, tá, mas como é que eu atuo antecipadamente se eventualmente eu estou na área de compliance, como é que eu chamo a atenção do meu diretor, ou quando que eu sou diretor, chamo a atenção do conselho de administração, ou eu, conselho de administração, chamo a atenção do controlador, ou eu numa estrutura menor, como que eu
consigo fazer essa mensuração do risco que eu estou exposto, seja do ponto de vista da pessoa física, seja do ponto de vista da pessoa jurídica, né? Lembrando que Covid também expõe a parte reputacional e é um dos elementos da análise de risco que a gente traz nesse terceiro bloco aqui, fazendo essa comparação entre o custo de observar a norma e qual o custo de não observar a norma, né? Então, a gente olha de trás para frente para tentar medir aonde que a gente está pisando. E, por fim, em linha com o que eu e a Paula, a gente, nessa combinação de áreas que a gente chama de compliance regulatório, né? Tem essa prática específica de prevenção à lavagem de dinheiro, como que é a relação da responsabilização por omissão, combinando da esfera administrativa, que a gente sempre tem esse fantasma, né, do que é o dever de diligência, né? Pode ser uma lenda urbana, como é que o mercado vê isso em termos práticos? A gente precisa, não dá para ficar no dia a dia trabalhando conceitos ou imaginando daquilo que o regulador espera da gente. Então, a gente pega aqui nessa quarta etapa, traz um pouco qual é a visão da segunda instância administrativa, do conselhinho para fins de dever de diligência, daquilo que o conselhinho entende, né, como falta ou possível dever de diligência enquadrado ali no artigo 153 da Lei dos SAs, e com essa possibilidade de atravessar a rua, né, e ver uma conduta também ser criminalizada por conta de uma omissão. A gente vai trabalhar todos esses pontos da agenda aqui de uma forma bem dinâmica e bem prática, nesses 4 pontos centrais. Então, primeiro, os números para saber da onde a gente vem, por que o Banco Central também foi colocado como esse gestor da unidade financeira, porque em outros lugares do mundo é praticamente a primeira vez que a gente vê um Banco Central gerenciando essa unidade de inteligência financeira. Segundo, fazendo essa comparação entre o mundo velho e o mundo novo, né? Em termos de procedimental para colocar a norma de pé, custo de observância, qual é o tamanho do buraco, o que a gente está exposto, tanto da pessoa física quanto da instituição, e, de novo, por fim, quais são as implicações para fins de responsabilização por omissão, seja pegando o primeiro gancho do dever de diligência ou falta do dever de diligência, o que é isso e como que a gente se protege de uma eventual criminalização por omissão. Então, Guilherme, por favor, se puder seguir o próximo slide. Aqui é só um apanhado, todo mundo do mercado aqui de câmbio conhece bem, né, que no final do dia a gente tem esse fluxo, né, de informações. O primeiro começa lá no 1 do cliente, a gente faz o cadastro, né, seguindo ali o artigo 10 da lei, manutenção do cadastro, depois comunicando as operações suspeitas, né, seja do ponto de vista no item 2 ali, seja comunicação de operações suspeitas ou comunicação de operações espécie. Depois a gente tem toda essa elaboração do relatório de inteligência financeira, né? Teve bastante discussão disso no Supremo, né, Paula, em termos de, tirando o nome das partes, mas essa discussão veio à tona, realmente se existe um sigilo ou não do conteúdo do relatório de inteligência. Não sei se você quer comentar alguma coisa nesse contexto. Posso comentar. A gente tem aqui, né, 2 questões muito relevantes em relação ao relatório de inteligência financeira, né? A gente teve o julgamento recente pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do compartilhamento dessas informações, se o compartilhamento do relatório se é ou não sigiloso, se é necessária a intervenção do Poder Judiciário para haver esse compartilhamento, em que medida e quais dados estariam acessíveis, né? Então, recentemente, a posição ali majoritária foi no sentido de que é possível sim o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira com o Ministério Público sem uma necessidade de prévia decisão judicial, né? Agora, um ponto que eu gosto também de trazer sempre à tona com esse tipo, especificamente com os RIFs, né? É a validade dele como prova, porque isso também é algo muito importante, né, do ponto de vista do cliente da instituição financeira e do próprio gestor da instituição, né, porque o RIF, ele é um apanhado de informações, né, então, assim, a gente brinca, aquilo ali pode ser uma suspeita,
suspeita, né? Não significa que seja de fato uma prática, uma ação de crime, ela é algo muito preliminar, e a gente tem decisões no STJ dizendo que ele, por si próprio, ele não é uma prova, né? Você não pode levar em consideração. Então, acho que esses dois pontos são bem relevantes, né? O momento e o formato de encaminhar esse documento e a sua própria validade. Maravilha. Então, aqui a gente tem esse desenho, né, do fluxo de comunicações entre os órgãos e acho que o ponto central aqui, tratando do RIF, que a Paula bem explorou e pontuou, principalmente em relação à utilização do RIF como prova, isso é importante, porque lembrando que o RIF é um retrato, né? O RIF não é de um certo momento, ele também não pode ser atualizado, né? Ele indica o que foi averiguado naquele determinado momento, e lembrando que, pela lei de colarinho branco, toda e qualquer informação que eventualmente possa caracterizar um crime, e que seja em hipótese, né, e precisa de uma comunicação ao Ministério Público, e que é quem detém aí a legitimidade para propor a denúncia. Então, lembrando sempre desse primeiro quadro, é super relevante aqui. Guilherme, se puder passar. O próximo slide trata simplesmente para demonstrar o aumento do volume de RIFs, né, ao longo histórico aí desde 2006 para cá. Isso é um dado cru, né, e aqui não tem nenhum efeito qualitativo. A gente vai, nos próximos 2, 3 slides, a gente vai explorar alguns elementos para tentar decifrar um pouco da onde que vem essa grande massa de informação, né, que, lembrando, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro, a informação de qualidade é a mais relevante, né, e não simplesmente qualquer tipo de informação. Então, Guilherme, se puder passar para o próximo também, eu agradeço. Bom, aqui, gente, é um slide que talvez seja realmente um divisor de águas para a gente ter uma leitura daquilo que é a política, do que é o recebimento das informações para a geração dos RIFs, tanto que diga respeito a informações vindas de comunicações de operações suspeitas, né, que tem um elemento não só da norma de encaixar para notificar lá do artigo 11, mas também tem elementos eventualmente subjetivos, que se a gente, por exemplo, na nova norma, não consegue identificar o beneficiário final, até 25% aí da participação, que é um código geral aí, em termos de PLD global, a gente precisa comunicar. Em algumas situações do passado, a gente não tinha isso muito claro na norma, né? E o que hoje é também tem algo bastante imbricado aí com a própria Receita Federal, em termos de comunicação, de identificação de beneficiário final. Em algumas situações, a própria justificativa, que a gente precisa, na comunicação dos COIs, né, da comunicação de operação suspeita, a gente precisa justificar. Porque, de novo, quando a gente for, como pessoa obrigada, colaborar, né, para fins de prevenção à lavagem, a gente precisa dar algum tipo de elemento que vai compor o RIF em termos de persecução penal. Então, o objetivo sempre aqui do nosso papel de pessoa obrigada do artigo 9º é ajudar na persecução criminal. Então, simplesmente comunicar uma operação suspeita, porque eu entendo que é suspeita, não serve, assim também como simplesmente comunicar uma enxurrada de operações, porque são operações em espécie, ou se caracterizam por operações em espécie, também não tem um efeito prático. Então, grande massa dessas informações, 93%, vem do sistema financeiro. E aí, um dos itens que se teve bastante discussão, aonde se colocaria o COAF como unidade de inteligência financeira, até se mudou o próprio nome do COAF, depois voltou atrás, justamente tentando decifrar esse conceito. O que para a PLD é um conceito bastante claro em termos de novo, garantir uma informação de qualidade para fins de dar efetividade e para municiar quem tem a legitimidade para persecução penal, seguir
com essas informações. Então, aqui é relevante esse tipo de dado. Guilherme, se puder passar para o próximo slide. Aqui a gente faz um recorte também em termos de setor, né, destacando todas as entidades reguladas pelo Banco Central, né, desde agências de fomento até sociedades de crédito. Lá em cima, a gente tem 2 quadrantes, né, o COS, que é a Comunicação de Operações Suspeita, e o COI, que são Comunicações de Operações Espécie. Aqui uma leitura muito macro e sem também ter qualquer tipo de... a gente não tem condição de fazer uma análise qualitativa, mas, de novo, o objetivo é demonstrar de onde que vem hoje a grande massa de informações para geração de RIF, né? Então, aqui a gente tem todos esses atores dentro do sistema financeiro. Guilherme, se puder passar também o próximo. Bom, aqui é interessante, um ponto que a gente tem dialogado bastante aí com o COAF, com o Banco Central, chamando a atenção para esse tipo de graduação de nota, né? O feedback para o mercado, para as pessoas obrigadas, é fundamental. Então, quando a gente passa a olhar o próprio relatório de inteligência do COAF em relação aos seus dados, o que destaca para a gente em relação às situações atípicas, né? É que a gente tem na graduação de nota 1 insuficiente, são aquelas informações que o COAF considera que ou são deficitárias ou que estão desconectadas, né? Então, a gente tem nota 1, nota 2 para fins de insuficiência, nota 3 regular, 4 e 5 ali entre a medida do bom, muito bom, e nota 6 excelente. Beleza, mas se a gente for olhar em termos percentuais, a gente tem desde 80%, 79,6% em termos de nota 1, até chegando a 95% de excelente. Tá, qual é a leitura fria que a gente faz no relatório do COAF? Eu não sei. Eu não sei. Então, se eu não sei, o mercado não sabe. Então, um dos pontos que, de novo, sendo prático e que a gente está viu recentemente aqui, como eu comentei nesse abre-alas do nosso bate-papo, o COAF fazendo um webinar sobre aquelas inspeções remotas, né, que lá eles chamam de AVEC, dando feedback para o mercado daquilo que ele espera. Isso é fundamental. O mercado e as pessoas obrigadas não tem que ter aquela ânsia de notificar por notificar. Só que dentro dessa desconexão entre o que é o mundo ideal que a autoridade precisa para monitorar quem tem poder e legitimidade para persecução penal, se não tiver esse feedback, o próprio mercado não tem como saber se o que ele está fazendo é certo. Sempre é uma discussão que a gente coloca na mesa. E isso a gente também, eventualmente, acrescenta nas defesas administrativas e indica na parte consultiva daquilo que a gente faz como compliance regulatório aqui, sempre tendo como referencial 2017, que é quando mudou o arcabouço de processo administrativo, que hoje uma multa a gente vai tratar mais lá na frente da parte de custo de observância e não observância para a pessoa física do diretor, por exemplo, pode chegar até 5 milhões. Então, a gente sempre traz esse slide aqui, sem também passar muito tempo nele, mas para chamar essa atenção, ter essa provocação, não só de colocar isso para o mercado, assim, olha, não dá para a gente também simplesmente fazer o trabalho sem saber se a gente está fazendo está certo. Tem que ter algum tipo de feedback, porque isso é fundamental no dia a dia de interação com o regulador. Amanhã a gente pode eventualmente colocar isso numa defesa, falar, olha, eu durante 5 anos sempre tive o score de nota 6, por que agora eu estou respondendo o processo administrativo? Isso é importante. Por isso que esse é o trabalho que a gente vem fazendo, eu e a Paula, há algum tempo já na parte consultiva. Paula, não sei se você tem algum comentário até aqui. Maravilha. Guilherme, o seu microfone está fechado. Podemos seguir aqui, né, Paula? Pode seguir. Maravilha. Gente, então, esse é o primeiro bloco, como prometido, tratando dos dados gerais, tá? Para a gente saber de onde vêm as informações, que tipo de informação é essa, e, de novo, provocar o mercado para que provoque o regulador que cobre essa nota, porque isso vai ser importantíssimo na parte consultiva, na parte prévia, né? Lembrando que hoje a gente tem lá
acho que o Dagoberto está comentando, não entendi a tabela 2. É exatamente, a gente não entende qual é a tabela, o que a tabela quer dizer, Dagoberto. Essa é uma provocação que a gente faz para mostrar para o próprio regulador. O que você quer? Por que 95% é nota 1 e 95% é nota 6? Quem sabe disso? Se a gente não tem uma análise qualitativa. O que a gente está querendo colocar aqui para vocês é provoquem o regulador, provoquem isso dentro de casa, para a gente saber se, eventualmente amanhã não tive uma hipótese que preciso de correção, que eu não notifiquei operações espécie, mas eu notifiquei todas as operações suspeitas. O que vale mais? O que prevalece? A gente sempre diz, a informação de qualidade é que faz com que a política de prevenção à lavagem de dinheiro do país, né, e a gente aqui como pessoa obrigada, cumprindo as nossas obrigações administrativas, lá do artigo 10, né, conhecer o cliente, ter os controles suficientes e provocar as notificações de operações suspeitas, essa informação de qualidade é a informação primordial. Não adianta a gente ficar, que nem a gente demonstrou ali naquela curva absurda, crescente de 2006 para 2018, com um volume enorme de operações, de informações que chegam a criar um RIF. Mas e aí, esse RIF serve para quê? São essas as provocações nesse primeiro bloco aqui para vocês e aquilo que a gente também fala para o regulador, tá? Aqui, passando já, Guilherme, se puder passar para o próximo slide. Eu vou fazer só um comentário, claro. Thiago, que você fez a pergunta, né? Esse RIF serve para quê? Né? E isso realmente é uma análise que não só do ponto de vista do órgão regulador do COAF, eu acho que você tem que ter uma análise posterior de fato, né? O que acontece? Quando ele manda esses RIFs para o Ministério Público Federal, para uma Polícia Federal, assim, eu tenho uma experiência, que a gente passou um longo período que todas as comunicações que iam para a Polícia Federal resultavam na instauração de um inquérito policial, simplesmente com um RIF, né? E muitos arquivados. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu não me recordo de ter atuado em uma investigação que começou exclusivamente por um RIF que tenha se transformado numa denúncia. Então, essa análise qualitativa posterior também não existe hoje, né? O que é essa informação de qualidade, né? Realmente, não é uma informação de quantidade, né? A gente tem que ver o resultado prático, né? Perfeito, Paula. E daquilo trabalho que a gente tem feito na Abracan já desde março do ano passado e vendo muito aí proximidade com também a prática de ética do Varanda e tal, é assim, ter esse tipo de questionamento de forma associativa, porque a associação tem legitimidade para provocar o regulador, né? E não é à toa que a Kelly está no evento de PLD e participando das discussões, porque essa é uma das preocupações, é uma das perguntas que a gente tem que ter como feedback, tá? A gente como mercado de câmbio, o que a gente evoluiu, o que a gente já está melhor, qual é a nossa nota, né? Isso é importantíssimo para que, eventualmente, amanhã a gente um processo administrativo, um termo de comparecimento ou um inquérito policial, a gente consiga barrar na origem e não precise ficar numa via cruz de chegar no judiciário, de chegar até uma segunda instância administrativa, porque é bastante desgastante e também demorado, apesar das coisas terem fluído melhor, né? Bom, tratando aqui especificamente dos principais pontos, a gente elegeu aqueles pontos que são novas ações e quais são as vedações, né? Dentro do que se discutiu tanto no edital e que se concretizou com a circular 3978. Primeiro aí é identificar e qualificar o beneficiário final, né? Isso sempre isso vem sendo incorporado dentro das recomendações do GAFIE agora pela circular. Qualificação e classificação do cliente, né? Um dos pontos que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente é definir a matriz de risco de produto e cliente. Porque eu conheço o cliente, mas eu também preciso conhecer a transação. Porque a transação, ela evolui, né? O famoso KYT. Então, se eu consigo identificar e colocar, categorizar dentro dessas caixinhas, que sejam caixinhas de conceituais,
para se criar a política e aquilo que dar atenção, né, para aquilo que é mais importante no momento. De novo, a informação de qualidade, ela vai ser sempre a melhor informação, né? Então, tratando aqui de avaliação de risco, também fazer os testes de falsos positivos, falsos negativos, isso tudo vai ser importantíssimo dentro da elaboração da política de PLD que a norma agora exige, né? A gente não tem mais aquele conceito de checklist, né, que a regra anterior tinha, né? Até brinco, falo assim, não, é como trocar óleo de carro, então filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, a gente não tem mais isso, a norma não dispõe mais dessa forma, ela dispõe de forma conceitual daquilo que o Banco Central, né, aqui a gente é regulado pelo Banco Central, quer ver. O que o Banco Central quer ver? Sempre lembrando da informação de qualidade. Item 3 aqui, né, compartilhamento dessas informações, principalmente para fins de pessoas politicamente expostas. A gente já fez trabalhos de investigação de casos que envolviam outras jurisdições, Estados Unidos, Europa e Brasil, e bancos estrangeiros, por exemplo, tinham lá políticas isso foi em 2017, 2018, tinham políticas de compartilhamento de informações, e na época tinha uma discussão assim, mas eu compartilho entre a outra jurisdição, fática influencia no que aqui? Eu preciso ter um sigilo dessa informação para dividir para a PLD, e aí veio, no meio das discussões, como se fosse um presságio, esse guia do GAFI, no finalzinho de 2017, tratando de compartilhamento de informação intragrupo. Então, basicamente, para aqueles atores que têm ou parceiros que façam operações aqui no mercado de câmbio, a gente hoje tem os bancos de câmbio que fazem as liquidações, mas se eventualmente amanhã a gente tiver uma flexibilização desse mercado, com arranjos de pagamento transfronteiriços dentro do PL de câmbio, que a gente tem uma enorme possibilidade de flexibilizar algumas regras cambiais, como que ficaria esse ponto para fins de PLD? Esse é um ponto relevante que a norma diz, você precisa compartilhar. Você precisa compartilhar essa informação, principalmente daquilo que for pessoa politicamente exposta. E aqui, já fazendo uma nota de rodapé com vocês, é o seguinte: a gente sabe que hoje, dentro da norma geral, né, a 3978, com as suas cartas circulares, enfim, e o comunicado, né, 35588, não lembro de cabeça, aumentou ainda mais o sarrafo da quantidade de métricas que precisa se ter para fins de implementação dessas políticas, né? Então, o que a gente fez e a gente tem construído, já que hoje o acesso, né, a consulta dessa base de dados, que a gente hoje tem 5.000, arredondando aqui, 5.400 municípios pelo país, a gente tem fez uma proposta legislativa que a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, incorporou e entendeu relevante, que é a criação do Conselho Nacional, do Cadastro Nacional de Pessoas Politicamente Expostas. O que é isso? É o SERPRO ser um provedor de informação, né, para todo e qualquer acesso, né, com custo subsidiado, e que o COAF vai gerenciar, administrar essa elaboração dessa infraestrutura, dessa aplicação tecnológica que o SERPRO pode disponibilizar para sanear essa forma de consulta de PEP hoje, que a gente, de novo, tem 5.400 municípios espalhados pelo país, e a forma de consultar é no Diário Oficial num PDF. É impossível identificar PEP nesse contexto que a gente tem hoje, em termos de não ter uma base de dados única. Então, a gente sugeriu essa proposta, isso está sendo bem aceito no Congresso, e vamos ver como isso evolui, né? Indo aqui rapidamente para os pontos 4, 5 e 6, a gente tem
basicamente, a espinha dorsal do que hoje a norma pensa e colocou de pé de exigir do administrado a criação da política. Então, eu tenho que ter os indicadores, eu tenho que criar os critérios, eu tenho que criar as rotinas, os testes, e eu tenho que ter os planos de correção para a correção das deficiências. Isso é fundamental. A gente tinha várias situações delicadas no passado, não muito distante, recente, aí de 2014 para cá, em que as políticas de controle interno tinham algumas, sempre tem, a política de controle interno, ela não é feita para ser detectar tudo, né? Para isso que a gente tem assim as 3 linhas de defesa em termos de detecção de problemas, né? Dentro do escopo de CUSO e da resolução 2554. Então, essa disposição sobre a possibilidade de se criar esse plano de ação com a correção de deficiências é fundamental, porque a gente, num primeiro momento, não precisa se comprometer com tudo. Acho que eu sempre sugiro criar um plano mais holístico e mais principiológico, para que se vá ao longo do tempo, de forma consultiva, melhorando o plano para sempre fazer essa adequação entre a matriz de risco de produto cliente possa ser aperfeiçoada, e se a gente sempre conhecer o nosso produto, né, conhecer a transação principalmente, a gente vai conseguir ter sempre um plano de ação para a correção dessas deficiências de forma efetiva. Sem contar que a própria Lei 13.516 prevê lá a possibilidade de firmar termo de compromisso sem ter um processo administrativo instaurado, ressalvando sempre, né, daquilo que foi infração grave, não vai caber termo de compromisso. Lógico, tem outras discussões daqui, mas aqui vamos ficar nesse ponto. Aqui o item principal para o mercado de câmbio realmente a norma prevê um pouco mais de suor, né, do segmento de câmbio, e a gente tentou, inclusive, dentro da consulta pública do edital 70, tirar esse verbo categórico que é o evitar, né? A gente tentou adequar para deixar mais light, mas, enfim, seguiu como está. Tá? Então, as novas ações basicamente são essas. Eu acho que eu vi alguma pergunta com relação ao beneficiário final, mas não consegui pegar. Depois, eu acho que é o Fernando, depois a gente tenta aprofundar um pouco aqui para seguir na apresentação. Bom, vedações expressas, né? São 2, né? A gente enfrentou por alguns momentos em que o Banco Central não conseguia fiscalizar algumas instituições, né? E algumas delas faziam aí toda a parte de PLD, né? No geral, né? Pode ser desde o conheço o cliente até parte de critérios para notificação de operações suspeitas eram feitas fora do Brasil. Então, o Banco Central limitou e restringiu isso, tá? Hoje, terceiros podem sim prestar o serviço para dentro da instituição, mas a execução tem que ter um fit, uma adequação com a norma local. Tá? E o Banco Central, principalmente na hora de fiscalizar, ele vai querer ver esses critérios, essas métricas, esses indicadores. É um dos pontos da nossa conclusão lá atrás. E o segundo ponto de vedação você não pode começar um negócio sem ter realmente um KYC completo aí e qualificar o cliente. Isso é uma alteração relevante para fins de implementação do dia a dia de PLD, e a gente também vai tratar um pouquinho mais disso lá na frente sobre esse ponto. Bom, Guilherme, se puder passar, não sei se a Paula tem algum ponto aqui, vamos avançar da política para não ficar também muito pesado. Gente, aqui é um slide e está aí Renata e o pessoal da Abracam, o slide é de vocês, o que vocês quiserem depois também podem divulgar, tá? Não tem problema. O slide aqui, esse slide principalmente é um guia aí panorâmico daquilo que a norma tenta colocar como obrigações para a pessoa obrigada cumprir. Então, a gente tem no campo da esquerda, né, da tela, as diretrizes, então papéis, responsabilidades, as avaliações, os critérios
seleção e contratação de funcionário, quais são os procedimentos, né, a parte procedimental de coleta de informação, até fazer o reporte de operação suspeita. Isso tudo sempre com comprometimento da alta administração, e é um dos pontos que a gente reforça sempre, lembrar que a gente tem hoje o compliance regulatório pela resolução 4595, né, de 2017. Artigo 9º trata dos deveres dos administradores, conselho de administração, enfim, toda a administração precisa estar envolvida desde a elaboração da política até checar e fazer os testes de correção dentro do plano de ação, para que fique sempre equalizada essa dinâmica, risco do produto, risco do cliente, conheça a transação, tá? Isso tem um prazo dentro da avaliação interna de riscos, aí no lado da direita, depois da divulgação, avaliação interna de risco-alvo, avaliação interna de risco-aprovação, a norma indica que de 2 em 2 anos se precisa ter essa revisão, tá? Então, linhas gerais, isso é que a gente sintetizou aqui dentro do que é o objetivo proposto pela circular 3978, que realmente muda essa diretriz em termos de prevenção à lavagem de dinheiro para quem está submetido à supervisão e fiscalização do Banco Central. Guilherme, se puder seguir. Bom, aqui a gente é advogado e sempre a gente manda bem no Word, tá? Então, aqui no PowerPoint, às vezes, fica um pouco mais primário, mas a ideia é passar o conceito. Então, em termos de política, o que a norma prevê? Primeiro, a alta administração precisa estar envolvida, lembrando lá, artigo 9º, resolução 4595, aprovou a política, implementa a política, testa plano de ação correção, e esse ciclo ele precisa ser sempre renovado no máximo de 2 em 2 anos. Lembrando que se a gente elaborou hoje uma política que considera os elementos X, Y, Z, beta, gama e alfa para fins de risco do produto e risco do cliente, amanhã a gente pode, nos testes, né, no quadro, na etapa 4, alterar um plano de ação e, eventualmente, amanhã ter um aditivo da política, né, criando um novo campo ou nova métrica para se abordar nesse ponto de exposição. Então, sempre vai ter essa fluidez, essa que eu chamo de roda gigante aí dentro da implementação da política, e sempre tendo em mente que a alta administração, independentemente de qual seja o tamanho, precisa de um envolvimento. Guilherme. Show. Bom, aqui, então, a gente já matou o primeiro bloco, tratando dos números, da importância do sistema financeiro, como que os RIFs, para que os RIFs servem, como que os RIFs servem e de que forma a gente pode provocar o regulador dentro da associação para ter esse feedback da qualidade das nossas informações. No segundo bloco, comparando aí, que a gente não tem mais o modelo de checklist, passa para o modelo realmente conceitual daquilo que o Banco Central espera em termos de receber informação de qualidade e como que você tem que montar a sua receita de bolo. Esse que o Banco Central quer. Aqui a gente indo para o terceiro tópico, custo de observância e não observância da norma, qual o tamanho do buraco, né? Aonde a gente está metido. E aí, Guilherme, se você puder ir para o próximo. Esse slide, ele simplesmente sintetiza a circular 3858, que está criptografado. Eu mesmo, quando fui criar esse quadro, eu demorei uns 2 dias, porque tinha que levantar, parar, fazer alguma outra coisa, voltar, porque realmente tem muita coisa interligada e para fazer essa digestão das informações, precisa ter um pouco de calma. Então, aqui, eu não vou passar por todos os pontos, tá? O slide, de novo, é de vocês, para até ter esse tipo de consulta no dia a dia, que vocês precisarem. É isso aí, Vanessa. O objetivo aqui é simplificar. Então, deixar, primeiro, lembrando sempre, né, palavra da salvação, a gente tem o artigo 10 e o artigo 11, desde as obrigações de cadastro até notificação. Então, deixar de cadastrar ou deixar de atualizar o cadastro.
Então, a gente vai ter um primeiro range aí de penalidade entre R$20 mil e R$50 mil. Inabilitação, eu não estou vendo aqui porque eu estou me vendo, deixa eu mudar. Opa, agora. De 3 a 5 anos, e aquilo que eventualmente possa se considerar grave, a gente vai passar para um outro range entre 30 mil e 50 mil. Tá? Isso, a gravidade da infração, a gente tem sempre como referencial o artigo 4 da Lei de Processo Administrativo Punitivo, né, da 13.506, com o que dispõe a Circular 3858. Tá? E esse elemento que é subjetivo para fins de implicação de gravidade, ele também afeta, eventualmente, se fechar termo de compromisso nesse contexto. Então, aí tem omissão de comunicação automática, até chegar lá no item 9, que é deixar de reportar propostas, operações que tenham relação com... Maravilha. A Renata postando aí a apresentação para todos vocês. Bom, aqui a gente tem no item 9, deixar de reportar essas operações que possam caracterizar crime, né? Como a Paula falou, esses elementos podem estar no RIF, mas podem estar fora do RIF, né? O Banco Central, ele pode fazer essa comunicação e ele é obrigado pela legislação, né, Paulo, de colarinho branco, a dividir essas informações para que tenha uma rapidez na apuração. E aqui é o máximo, né? Então, a gente tem uma pena de inabilitação de 6 a 8 anos, que é pesado, né? E também, quando de 10 a 15% do valor, né, da base de cálculo das informações, e de 15% a 20%. Então, Sabrina, os correspondentes cambiais também precisam ter atenção à norma, né? O importante é sempre ter uma vinculação com quem você está plugado, né? Então, se você está ligado, correspondente cambial, da instituição X ou Y, você precisa aderir àquela política e ter uma conexão, né? Tem que ter uma fluidez desse tipo de obrigação. Agora, se você faz um onboarding do cliente, se você faz, ou se faz intermediação, aí você vai precisar se adequar dentro da política DPLD da instituição a qual você está vinculado. Então, tem os elementos objetivos, subjetivos, mas é importante, sim, que tenha essa conexão, porque, de certa forma, o correspondente está vinculado a uma instituição, mas é também de responsabilidade dele, dependendo do qual atribuição, que ele tenha essas obrigações e vai estar sujeito, dependendo da configuração de quem é responsável pelo quê, sim. Então, tem esse elemento subjetivo aí, tá? Gente, esse é um quadrão para vocês, depois deixa aí para vocês darem uma digerida e uma avaliada. Maravilha, Sabrina, qualquer coisa a gente está por aqui. Guilherme, se puder fazer o próximo. Aqui são, do mesmo modo que a norma prevê esse quadro das penalidades, né, quais são os ranges, a norma também, a 3858, prevê quais são os limites. Inclusive, uma decisão do Conselhinho que não teve... era um momento de transição entre a publicação da norma nova, da 3858, um julgamento. Não foi algo feito pelo Conselhinho de forma atabalhoada, não foi uma falta de atenção, foi uma migração das normas, isso foi judicializado, e justamente dentro desse contexto de fato, né, de fluidez da vida real, o judiciário reduziu as penalidades impostas para uma corretora de câmbio dentro dessas limitadoras previstas pelas 3858. Aqui eu trouxe o máximo, que é 5 milhões, né, para o administrador, aqui sempre falar em administrador lato sensu, né, pode ser o diretor, pode ser o membro do conselho de administração, enfim. E da pessoa jurídica, a gente vai sempre ter um ou outro, né? Sempre o que for maior no lado esquerdo. Então, 25% do capital, 25% ou 50% do capital mínimo ou 25% do PL. Aí vai depender da situação específica, né? Lembrando que o artigo 12
da lei de lavagem é o que define ali a forma de matriz de aplicação de pena. Mas a 3858, ela dá um norte, né? É como se ela fosse aquele brinquedo de criança ali para encaixando a bolinha na bolinha, estrelinha na estrelinha, quadradinho no quadradinho, e vai encaixando o que é o que para ter essas limitadoras. Antes, a gente tinha muito problema, não só em PLD, mas de forma geral em termos de processo punitivo, no contexto de não ter essas limitações. O que a gente tem visto hoje, por outro lado, é que algumas justificativas por parte da fiscalização e tal têm sido desencaixadas dentro do contexto fático probatório para fins de aplicação de pena. Então, traduzindo, a gente tem uma regra que tem as limitações, mas eventualmente há um descompasso entre o que aconteceu com as limitações. E aí também tem que tomar um cuidado nesse contexto, tá? Paulo, algum comentário? Vamos seguir? Guilherme? Por favor. Bom, para também vocês não ficarem só me aguentando falar, é bom que a Paula agora vai falar um pouquinho. A gente aqui fez, Guilherme, se puder trazer o próximo slide, a gente já está indo para os finalmente. A gente fez aqui 2 blocos, tá? O primeiro bloco é o que o dever de diligência, de novo, do dia a dia, do homem probo, de todas aquelas discussões filosóficas, teóricas, subjetivas, e que a gente é colocado ou se vê de frente, né, para isso no dia a dia, como é que isso é materializado? Como é que a gente se previne, né? Então, primeiro bloco é o lado administrativo, sempre com o olhar da segunda instância administrativa, que é o Conselho de Recursos Financeiros, conhecido como Conselhinho, e no lado criminal, daquilo que a Paula considera que pode uma omissão, se for considerada uma falta de dever de diligência, pode caracterizar uma omissão e os efeitos dessa omissão para fins de implicação na reputação ilibada, e aí tem um nó aqui que a gente vai tratar disso. Então, primeiro passando pela parte administrativa, sempre, compliance regulatório, desde 2017, a gente tem aqui, na largada, elaboração da política, a gente vai ter lá, vai ser chamado a atenção no artigo 9º, né, que são os administradores estarem envolvidos na elaboração da política, concretização e tal. No slide de conclusão, a gente vai ter isso tudo mastigado. Responsabilidade, o segundo item é responsabilidade do estatuto versus acumulação de funções, né? Primeiro, gente, sempre cuidado com o que tem de cláusula aberta dentro dos estatutos e, eventualmente, atribuição de responsabilidade e também atribuições, eventualmente, em conselhos consultivos. A gente já viu alguns imbróglios, de fato, conselho consultivo se misturar dentro da administração e ficar completamente exposto, tá? Então, o segundo ponto é responsabilidade, está no estatuto. Não adianta vir com o estatuto com um monte de cláusula em aberto ou também com o estatuto com muita cláusula restritiva para amanhã. Você dizer que o diretor tal não era responsável por aquela, por exemplo, que nem a Vanessa lá comentou, por fiscalizar o correspondente cambial, ou enfim, qual era a atribuição de responsabilidade, ou está aberto demais, ou está fechado demais, e amanhã a gente sempre lembrando que o diretor de câmbio vai estar no Unicad como diretor de câmbio. E o Banco Central vai apertar o play. Né? Então, aqui é importante que a gente tenha essa inteligência em termos de consciência do que tem na responsabilização do estatuto, quais são as acumulações de funções e essas cláusulas ou abertas demais ou fechadas demais. Paulo, quer comentar alguma coisa? Não, acho que pode continuar. Que a gente... Terceiro, as atas deliberativas de comitês de PLD, de comitês de risco, isso é fundamental no dia a dia, não só do ponto de vista consultivo, como a concretização e materialização de prova de que o dever de diligência existiu. Então, eu sempre coloco aqui, votações por unanimidade são perigosíssimas. Você pode votar por unanimidade, mas, eventualmente, se tiver algum consenso com ressalva, é melhor. Né? Por quê? Porque se a gente, na ata deliberativa de um comitê sobre o cliente X, sobre o cliente Y, sobre o procedimento, sobre o protocolo,
ele simplesmente passar batido, tiver uma decisão unânime, hoje, na realidade da 3878, você vai estar mais exposto, né? Eu digo, o diretor, quem está pilotando a nave, tá? O quarto ponto, já encaminhando aqui para o final, para deixar a Paula fazer os comentários dela. Proatividade no saneamento de correções versus uma prevenção antes, né? Qual que é o ponto ótimo disso? Proatividade e sempre prevenir a gente tem que ter alguma questão, alguma prova documental ou algum procedimento que também registre isso do ponto de vista físico, né? Seja um e-mail, seja uma deliberação, hoje, né, um WhatsApp, o que a gente tiver de material probatório, lógico, vai ter a sessão de deliberação, o comitê se reúne todo final do mês, beleza, mas isso precisa ter um registro. E agir preventivamente é o que a norma hoje, a 3978, espera. Então, o ponto ótimo hoje não é prever tudo, não é ficar neurótico, agora, meu Deus, né, eu não vou mais conseguir cumprir a norma. Não, lembra sempre, né, Pareto, 20-80, 20% 80%. O que é relevantíssimo? Eu preciso notificar uma operação que tem crime. Agora, se deixou, eventualmente passou algum ponto, o controle tem uma falha aqui, mas se tem um plano de ação que prevê essa correção, está salvo. Então, sempre dentro do dia fazer essa balança, pesar, fazer achar esse ponto ótimo se a gente tiver como referência qual é o risco e qual o procedimento que a norma espera da gente, né? E o terceiro, por fim, o quinto, por fim, aqui nesse item do administrativo, aquilo que a gente tem experiência em fazer defesas, né? E conseguir concretizar essas defesas, né? Hoje a gente tem bastante casos e experiência perante a primeira e segunda instância com termos de compromisso, seja no COAF, seja no Banco Central. O que é o controle interno de governança em PLD? Qual é essa desconexão para a caracterização de uma omissão, Paulo? Agora, desculpa, Thiago, não ouvi. No ponto de controles internos e governança em PLD, qual a desconexão que pode caracterizar uma omissão de tudo que a gente está falando, na sua leitura daquilo que o Ministério Público utiliza em termos ferramentais para denunciar, para instaurar um inquérito policial? Um inquérito policial, dá início a uma ação penal, né? Acho que aí aqui a gente já entra um pouquinho na minha esfera, né, Thiago? Que tudo isso que o Thiago comentou até agora, eu acho que um ponto importante, voltando aqui um pouco para o começo da exposição, por que hoje essa omissão se tornou tão relevante, né, do ponto de vista criminal? Por que hoje a gente tem abordado e traz esse tema para um debate? Antigamente, bem no comecinho da lei de lavagem, em 98, mesmo com as suas alterações em 2012, a gente via muitos doutrinadores do âmbito criminal dizerem que o dever das pessoas obrigadas, ele era muito mais um dever de compilar e armazenar informações, né? E não um dever de impedir a prática de operações de lavagem de dinheiro. Hoje, quando você, né, já temos aí o quê? Nossa, eu não sou boa de matemática, mas já temos muitos bons anos aí da lei de lavagem, e um arcabouço internacional também, um desenvolvimento muito maior, a gente chega à conclusão, e principalmente com a nova circular, com a mudança da unidade de inteligência financeira, né, e com todos esses novos parâmetros do Banco Central que vão entrar em vigor em outubro, hoje isso mudou, né, isso mudou. As instituições financeiras, e aqui, né, incluindo as casas de câmbio, né, todos, elas têm sim que ter proatividade. Não é só um registro e um armazenamento, né? Isso vai além. E quando você traz as instituições, você traz o particular, você traz as pessoas obrigadas para exercer um papel ativo nesse combate em conjunto com o poder público, a omissão se torna penalmente relevante.
né? A omissão, ela ganha um contorno mais importante, ainda mais porque o crime de lavagem é um dos crimes que tem a maior pena no nosso ordenamento brasileiro, né? Vai de 3 a 12 anos. Então, você tem uma pena mínima alta e você tem aí um range também muito significativo, né? Então, a omissão, ela realmente, ela ganhou uma importância. E no âmbito criminal, o que é penalmente relevante, né? Qual a omissão penalmente relevante? Deixa eu pegar aqui minha cola, que é do Código Penal, né? Que a gente tem um artigo, é o artigo 13 do Código Penal, que na nossa legislação a omissão relevante, ela está prevista na parte geral. Então, a gente não tem aqui pontos crimes específicos que você vai achar o crime omissivo impróprio, que é o que eles chamam. Então, assim, o que diz a lei? A lei diz, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E a quem incumbe esse dever de agir? A quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, que de outra forma assume a responsabilidade de impedir o resultado, ou com seu comportamento anterior criou o risco de ocorrência do resultado. Então, aqui, já de cara, a gente vê dois requisitos inafastáveis, que é a pessoa devia e podia agir, certo? Ela devia e podia agir. E aqui vem o que o Thiago acabou de comentar, né? Por que as votações com unanimidade são perigosas, né? Esse consenso com ressalvas é importante, por quê? Porque a pessoa vai deixar ali clara o seu posicionamento e o seu não poder atuar, vamos dizer assim, né? O seu não poder atuar, porque na medida em que ela tem a sua posição, mas ela foi vencida naquela votação, ela não podia atuar, né? Ela agiu com o seu dever, mas ela não podia evitar aquele resultado, né? E aqui, levando em consideração todo esse dever de comunicação das pessoas obrigadas e essa mudança de paradigma com a alteração da unidade de inteligência financeira para uma atuação proativa, né, dos entes e das instituições financeiras, eu trouxe aqui duas posições de dois promotores, tá? O William Terra e o Flávio Cardoso Pereira são dois promotores de justiça, então que eles colocam que, o primeiro, seria possível que a omissão do administrador quanto ao exercício de seu dever de diligência fosse penalmente punível, justamente porque há um dever de diligência decorrente de lei, em sentido estrito, que é a própria lei de lavagem de dinheiros, que lá prevê uma complementação pela autoridade administrativa, e hoje essa autoridade administrativa é o Banco Central, com essa nova norma que tem todo esse arcabouço novo e mais ativo das instituições e de todos os seus participantes, né? Aqui a gente não pode esquecer, a gente está falando de todas as pontas da instituição. Então, a gente fala desde o gerente da agência, a gente está falando do diretor de compliance, a gente está falando do conselho de administração, a gente está falando da auditoria, então a gente passa por todos os níveis dentro da instituição, né? O Flávio Cardoso também traz a mesma perspectiva, né? Que o sujeito obrigado a comunicar a operação suspeita, que não o faz e com isso cria benefícios para si ou para o criminoso, deve ser responsabilizado penalmente. Então, isso é realmente muito relevante, porque a ocultação, né, no crime de lavagem, ela é um ponto importantíssimo, né, porque a finalidade de uma operação relacionada à lavagem de dinheiro, ela é uma finalidade que ela visa o quê? O que é o mais importante da lavagem, né, no crime? É desvincular o dinheiro da sua origem, né? E para desvincular o dinheiro da sua origem, a parte a fase que a gente chama da ocultação, ela ganha uma grande relevância. E hoje, para você fazer todo o ciclo da lavagem, as instituições financeiras também são relevantes, porque dificilmente um dinheiro proveniente de qualquer crime, ele vai deixar de circular pela instituição financeira. Então, a sua atuação junto ao poder público, ela é extremamente importante e merece esse cuidado especial, né,
pelo direito criminal do ponto de vista da omissão, né? Aqui, fazendo um contraponto a esses dois posicionamentos, a professora Heloísa Estelita, ela traz justamente o quê? A necessidade, da visão dela, de uma previsão de tipo penal específico, né, pelo princípio da legalidade, e no princípio da igualdade, a necessidade de que se afira se a conduta comissiva possui se a conduta comissiva lesa o bem jurídico tutelado do mesmo modo que a conduta comissiva, né? Então, aqui ela faz um contraponto a essas duas situações, que é, a ausência de um tipo específico, que foi o que eu falei, na nossa lei a gente tem um tipo geral, a gente tem uma omissão penalmente relevante de uma maneira genérica, que é quando você podia e devia agir em virtude de um dever de diligência, de vigilância previsto em lei, né? Então, aqui ela traz a necessidade de ter um tipo específico. E o princípio da igualdade, que seria, poxa, mas a conduta omissiva vai levar ao mesmo resultado que a conduta comissiva? Isso são coisas que devem ser sempre levadas em consideração. Agora, aqui, especificamente, quando que a gente vai atrair o direito penal, né? É uma pergunta que eu sempre me faço, e que na análise das políticas, nas discussões, e até mesmo no desenvolvimento de uma estratégia defensiva, poxa vida, não fiz uma comunicação, né? Me calei, que é o que fala, né? Os espanhóis, eles falam, você se calou, né? Você tinha o dever de falar e você se calou. Bem, não é tão simples assim, né? Hoje, na lavagem de dinheiro, hoje não sempre, né, foi necessário o dolo. Você não tem na lavagem de dinheiro a figura da lavagem de dinheiro culposa. Então, o dolo é necessário. O dolo é você você tinha ciência, né, daquela situação, de que aquela operação era, sim, uma operação supostamente de branqueamento de capitais, e você decidiu não exercer a sua função, o seu dever como pessoa obrigada. Agora, aqui, desde 2012, tem algo que é muito relevante e que merece atenção também. A gente teve a extinção do rol de crimes antecedentes, né? Eu estou falando, gente, tudo isso porque eu imagino que seja também um pouquinho do dia a dia de todos, né? Então, assim, se tiverem perguntas, podem fazer pelo chat aqui, que eu leio e vamos conversando. Então, a gente teve a extinção do rol de crimes antecedentes e a gente teve uma alteração muito relevante numa conduta equiparada, que antes você previa que também cometia o crime, corria nas mesmas penas de quem oculta, dissimula a origem de produtos provenientes de crime, quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens ou valores que sabem serem provenientes de qualquer crime. Aqui não existe mais, hoje, desde 2012, não existe mais esse que sabe, né? Então, o que traz a doutrina, o que traz, inclusive, a gente teve durante a Lava Jato sentenças do juiz Sérgio Moro aplicando isso, né? Um dolo eventual, que é esse que a gente vê sempre nos jornais, né? Quando tem um acidente de trânsito com morte. E agora, foi culpa ou foi dolo eventual, né? Até que ponto você tinha a ciência, você imaginava aquele risco, né? Ou devia saber, né? Na verdade, é aquele devia saber, né? A partir de, vamos dizer, um exemplo clássico aqui, que até foi uma recente denúncia da Lava Jato de Curitiba, de um gerente do Banco do Brasil, né, quando você movimenta muitos valores em espécie, né, ele movimentou ali em determinado período 1,5 milhão, ele tinha cheques em branco das empresas que tinham contas bancárias na agência, e deixou de reportar tudo isso, né? Bem, ele devia saber que aquilo era uma operação de lavagem de dinheiro? Aquilo seria suficiente para um dolo eventual? Né? Qual que foi ali a participação dele? Então, são condutas, a gente hoje com o dolo eventual e a extinção dos crimes antecedentes, você tem uma linha tênue e você tem que ter um dever de atenção muito maior no seu desempenho como gestor, né, da instituição financeira, e muito cuidado, eu diria, justamente como trouxe o Thiago, com votações, com
a documentação de sua opinião, de sua posição a respeito de determinadas operações, né? Então, isso realmente é bastante relevante. Eu brincava até aqui com o Thiago, antes de começar a palestra, eu falei assim, bem, se ninguém fizer o que o Thiago ensinou até aqui, então eu assumo porque a gente vai ter um problema no criminal, né? Se não tiverem políticas bem desenvolvidas, com a participação de todos, a gente vai ter um problema no criminal. E outro ponto que eu gostaria de trazer é que a gente, no nosso país, como diversos outros, o criminal, você não existe a figura da responsabilidade objetiva, né? E hoje, isso está muito pacificado em todos os tribunais superiores, já foram trancadas, anuladas diversas ações penais, muitas decorrentes de grandes operações. Por quê? Porque não existe e nunca existiu a responsabilidade penal objetiva. Então, o Ministério Público, eu vou dizer que aprendeu, né? O Ministério Público Federal, ele aprendeu, né? E hoje em dia ainda existem, mas são cada vez mais raras aquelas denúncias simplesmente porque pelo seu cargo, né? Pelo seu cargo de gerente geral da agência, pelo seu cargo de diretor estatutário. E qual é um formato para você mudar isso, para você mudar esse tipo de denúncia? É justamente você trazer a omissão imprópria. Porque a omissão, ela consegue abarcar os vários níveis de uma entidade empresarial, né? Que no direito penal é sempre muito difícil quando você traz a pessoalidade, que é uma característica nossa para os crimes que eu diria comuns, né? Quando você sai do ambiente, os crimes comuns do ambiente do direito penal econômico, você tem a característica da pessoalidade, né? Quando você vai no ambiente empresarial, é cada vez mais difícil você fazer essa individualização, né? E a omissão permite, de uma certa maneira, você atingir todos os níveis de uma empresa, né? De uma instituição financeira. Então, isso tudo é bastante relevante e eu tenho visto na prática cada vez mais as denúncias terem esse cunho. Então, como evitar? Como evitar? Há um formato, né? E aqui eu acredito que o melhor formato é você sempre se precaver, né? O antes, como eu disse. Aqui a norma a gente está tratando do antes. E o antes ganha muita relevância numa defesa, né? Então, sempre uma documentação, sempre o seu posicionamento, né? Olhar com cuidado, mas também isso não significa que é para vocês começarem a rechaçar todas as operações financeiras, né? A gente tem que ter um bom senso e fazer reportes de qualidade, né? Sempre qualidade e não quantidade. Né? Então, Thiago, acho que um pouco do ponto de vista criminal, não sei se você quer complementar, fazer uma pergunta. O Sebastião e o João fizeram duas perguntas específicas aí para você. Enquanto isso, eu tenho o primeiro comentário e uma pergunta que a gente já está indo para os finalmente aqui, tá, Renata, da Abracam. Primeiro, o comentário ninguém espera que nenhum ator do mercado seja o FBI. Ninguém está aqui para ficar investigando. Sim, isso é bem relevante. Né? Esse é o primeiro comentário. E o segundo comentário como que você vê, que a gente sabe que Lava Jato teve no início a aplicação aí do princípio da cegueira deliberada, para justamente no contexto de prevenção à lavagem. Como que você vê essa inter-relação entre omissão imprópria e cegueira deliberada? Tem algum limite? Tem um meio termo? Como eu provoquei aqui, né? Como é que a gente faz a descaracterização de uma omissão? E aí tem essa minha pergunta e tem a do João e a agora do Dagoberto e Sebastião, João e Dagoberto. Então, acho que do Sebastião aqui ele está perguntando, temos visto algumas decisões ultimamente em que não somente os diretores de instituições financeiras têm sido punidos, mas também funcionários de alçados inferiores, o que não tem vinculação perante a lei e as autoridades. Estou equivocado? Essa é a pergunta do Sebastião.
O João pergunta, Paula, em se tratando de processo administrativo com pena, qual a possibilidade de entrar na justiça comum para se defender? E aqui agora o Dagoberto pergunta, Paula, como o judiciário tem tratado as hipóteses de excludentes de responsabilidade? Então, se você tiver um mix aí para dar algumas Claro. respostas. Então tá, vamos por pouco, né? O Tiago falou sobre a teoria da cegueira deliberada. Aqui, Tiago, foi bom você tocar nesse tema, porque ela foi utilizada, eu vou arriscar pela primeira vez aqui no país, no julgamento do mensalão, né? No famoso julgamento do mensalão, ação penal 470, lá ainda em 2012, quando nós tivemos, inclusive, a condenação do diretor de compliance do Banco Rural, né? Uma condenação alta de uma pena de 5 anos, né, do Vinícius Samarani, justamente por uma omissão, tá? Porque ele deixou de comunicar as operações que envolveram os empréstimos das empresas do Marcos Valério, né? E o Supremo trouxe para reforçar a tese de uma omissão imprópria a teoria da cegueira deliberada, né? Que é muito semelhante, né? Na verdade, a cegueira deliberada, ela é trazer o dolo eventual para o crime de lavagem, né? Então, assim, você devia saber, né, que aquilo ali, que aquelas operações seriam uma lavagem de dinheiro, mas você resolve não fazer nada, né? Você resolve se omitir, você resolve calar, você resolve não fazer nada. A pergunta de 1 milhão é como você faz para descaracterizar essa omissão? Porque eu costumo dizer, né? Você provar o não fazer, né? Você provar o contrário, né? Assim, de omissão é você dizer que você fez, né? Então, é você documentar a sua atividade, a sua proatividade, né? Que você fez o que você podia fazer, porque isso também é importante que a gente não pode esquecer. Você devia e podia, né? Você tem que ter o poder de ação para evitar aquele resultado, né? Então, assim, a omissão, ela vai ser relevante na medida em que você também tinha a possibilidade de evitar aquele resultado, né? Então, é isso. Sobre a questão aqui das excludentes de responsabilidade, a gente sempre consegue ver, deixa eu ver aqui, eu já esqueci quem me perguntou. Foi o Dagberto, né? As hipóteses de excludentes de responsabilidade, a gente vê sim a aplicação delas no dia a dia, mas elas são sempre muito intrínsecas ali com, a gente fala com o conceito de tipicidade mesmo do próprio tipo, né? Então, elas são aplicadas, mas muito pouco mesmo. Temos uma pergunta da Ieda, né? Origem dos recursos e ingressos das divisas. Se o credor estrangeiro comprova sua capacidade financeira através de extratos bancários, ainda assim devemos questioná-los quanto à origem dos seus recursos? Ô, Paulo, se você me permitir aqui, Ieda, algo que é sempre relevante, assim, que a gente já teve algumas situações, a gente, como viveu e vivencia ainda efeitos, né, nessas camadas aí da Lava Jato, várias operações a gente tem, eventualmente, um cadastro ruim, né, que é o cliente às vezes não é o cara que participou, né, está na 6ª camada da cebola do centro da operação, então não tem um cadastro muito bom, mas a operação é boa. Então, acho que é essa balança aí, assim, em termos conceituais, né? Então, não dá para dizer aqui categoricamente assim, olha, numa operação de empréstimo, pessoa física para pessoa física e tal, e se eu tenho um extrato bancário, pode ser, às vezes comprovação, pedir declaração de imposto de renda na parte de cadastro, se isso vai te dar subsídio, para te dar mais segurança para você apertar o enter aí dessa operação, é o que justamente precisa ter uma atenção especial dentro da política. Então, o que a gente tinha na norma, que ainda está em vigor, né, na norma nova, né, a classificação do cliente
de especial atenção, lá do artigo 10. Então, algo que a gente fez muito, assim, categoriza esse cara, dá uma flegada nele, vê se o cadastro dele não tiver bom, mas se a operação é boa, por que você não vai fazer? Né? Então, eu acho que o ponto é sempre ter essa balança, né? Entender qual é a operação, se eventualmente, aqui eu posso pedir mais informação dele, pode fazer a operação. A gente já teve algumas situações que a gente entrou para ajudar e assessorar o próprio departamento de compliance, aí 2017, 18, 19, para criar situações para esses clientes especiais que tinham um cadastro ruim, mas as operações eram boas. Então, eu reduzo a observância em termos de tempo, de olhar esse cara, se esse é um bom cliente, ou potencialmente um bom cliente, o cara nem está no Lava Jato, foi citado numa matéria de jornal. Tem dessas maluquices, Ieda, não sei se você conseguiu ouvir tudo, você comentou aqui, travou, mas é sempre procurar essa balança, né? Fazer entre o cadastro, a operação e avaliar esse risco. E aí a decisão de seguir com aquela operação não vai estar dentro desse escopo, e justamente o que a norma prevê. Assim, crie políticas em que eu consiga entender qual é a sua métrica de avaliar a operação ou o cliente, qual é o risco do cliente, o risco do produto. E aí você adequar essa rotina aí do dia a dia. O Gabriel fez uma pergunta também com relação a responsabilidade, né, dos correspondentes. Gabriel, entendi aqui tua dúvida. As minhas respostas são conceituais para, de novo, sempre ficar claro aquilo que a gente decodifica da norma, né? Então, aqui a sua pergunta é que eu teria comentado sobre a responsabilidade, que não ficou claro no primeiro contato com o cliente, na hora de fazer o KYC. O que é importante para vocês delimitar a sua responsabilidade dentro de um contrato de correspondência cambial qual é a minha atribuição e como que eu me conecto com o PLD da minha instituição mãe, né? Eu estou vinculado ao banco X ou Y, ou instituição X ou Y, qual é a minha atribuição dentro do meu contrato de correspondência para fins de PLD. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo se as suas atribuições dentro do contexto do dia a dia exigem de você que você vai fazer o KYC, você está sujeito. Tá? Então, de novo, o conceito é esse. Então, eu não posso atribuir responsabilidade de mais para um e de menos para outro, sendo que ele não tem o braço para chegar naquilo ali. Tá? Gabriel, então a resposta é conceitual. Aí a Sabrina aqui também, para aceitação do cliente. Tiago Ângelo falando, eu poderia me permite fazer um complemento sobre a pergunta de extrato? Claro. Legal. Porque isso é recorrente, eu também sou instrutor da Abracam, por isso que eu pedi a gentileza de poder falar. Essa questão de que a gente sempre viu, principalmente instituição financeira, né, com um volume muito grande de visão de conta corrente, eu acredito que o extrato é uma armadilha muito perigosa para a comprovação. Por quê? Você pode estar trabalhando com uma visão de renda presumida, que era o que se usava, inclusive, para crédito no banco. No caso de prevenção à lavagem de dinheiro, o extrato, e que você não sabe o que está compondo aqueles valores, aquela renda presumida, na verdade, o que eu costumo chamar de bola de neve, pode ser dinheiro lavado para justificar dinheiro lavado. Então, ele colocou lá, a movimentação dele vai num crescente, vai crescendo, né? E entrando sempre abaixo do radar, mas subindo um pouquinho, abaixo do radar, subindo um pouquinho. Então, mas a origem é ilícita. E quando você começa a aceitar extratos para comprovar origem de recurso, pode ser que seja dessa visão. Então, é arriscado trabalhar com essa visão de renda presumida e extrato. Tá bem? Desculpe a interferência. Nada. E obrigado. Ângelo, seu comentário é mais do que perfeito. É super apropriado para aquilo que a gente está aqui propondo na apresentação e principalmente no contexto da regra nova. Por isso que lá atrás, quando a gente trata, né,
e fez os destaques lá no slide atrás, tratando assim, quais são os principais 6 pontos que de novas ações, né, que a norma exige. Aí, aquele item lá que eu comentei com relação a burlar a norma, burlar a operação, principalmente endereçado para o contexto de câmbio, ele tem total fit aqui para o seu comentário. E fazendo a conexão com o item que eu coloquei na sequência embaixo, que trata das vedações, que eu não posso fazer uma operação sem conhecer esse cliente, a gente tem várias formas que Ângelo, você aí é craque, sabe bem como funciona no dia a dia, eu posso fazer um CDD, eu posso conhecer esse cliente, é lógico, aí eu vou ter que olhar escopo, escala, se vale a pena eu fazer uma diligência nesse cara, ou simplesmente eu dou bola preta. Aí, de novo, são respostas sempre que eu dou conceituais para se pesar na balança, porque não dá para pensar tudo, né, Ângelo? Você sabe bem, de respostas categóricas. Então, a gente dá um norte, lembrando sempre o que é eu que estou operando ali a nave no dia a dia, posso estar exposto ou posso expor a instituição. Verdade, obrigado. Não, obrigado você, estou aqui à disposição. Bom, gente, eu estou preocupado um pouquinho com a hora, eu vi que tem as perguntas aí, agradeço também a participação de todo mundo, talvez a gente possa numa outra oportunidade comentar mais, vi que a Márcia agora postou mais uma e outras, eu acho que aqui uma proposta para a Renata, a Abracan, junto com o Ângelo também, a gente fazer alguma dobradinha, fazer alguma coisa junto, porque a norma entra em vigor em outubro, acho que tem muito trabalho pela frente, né, Ângelo? Ah, sim. Então, se a gente puder ir encaminhando para os finalmente aqui, Guilherme, e para o próximo slide. Bom, qual é a leitura que a gente faz da norma aqui, tá? Sempre 3 mensagens no máximo aqui, né? Primeiro, a gente ficou claro do porquê hoje o Banco Central pode ser esse gestor da unidade financeira, até porque o próprio sistema financeiro é o grande provedor de inteligência aí para fins de PLD. O segundo é o que a própria circular entende e delimita como informação. Eu quero informação de qualidade. Eu quero comunicação de operação suspeita boa. Não adianta me encher de informação, sendo que eu não vou conseguir digerir essa informação. Inclusive, a gente tem um artigo de um ex-presidente da SEC lá dos Estados Unidos, que é da CVM, e do Travis, eu não lembro o nome, mas ele fala o seguinte, que há muita informação, que é muita luz, cega tanto quanto a falta de informação, que é a escuridão. Isso é interessantíssimo e dá total fit aqui para o trabalho que a gente faz em PLD. Então, eu não posso ofuscar demais com muita informação, criando muita luz, e também não posso deixar no escuro sem informação de qualidade. Então, o meio do caminho, que é a informação de qualidade, é o que o regulador, é o que a política de PLD espera de um país. E, de novo, a gente vai passar pelo peer review aí do GAFI no ano que vem, e a norma está nesse contexto, né? Por fim, o que é essa tradução do dever de diligência, né? Que é um conceito que a gente criou, tá? E os gerúndios são de propósito. Então, é participar da administração, criando as diretrizes e matrizes de risco, produto e serviço, treinando funcionários, conhecendo os fornecedores, sendo crítico em relação à própria metodologia de controles internos, por exemplo, com relação à utilização de extrato para fazer a operação ou não, né? Testando os protocolos de controle e, principalmente, corrigindo as deficiências até a terceira linha de defesa. Muita gente criticou, tem criticado a norma, que a norma é complexa, ela realmente exige mais, é um outro sarrafo, por isso que a gente tem feito esse trabalho aí mais intensamente de fazer essas apresentações, aqui de novo agradecendo a Abracan, em nome da Kelly e da Renata, pela oportunidade, mas existe uma mega oportunidade e que antes não existia com essa possibilidade do plano de ação, correção de deficiências dentro da própria política. Então, de novo, a mensagem, não crie agora uma situação super restrita, super formal e mega objetiva,
para algo que pode ser adaptável. Faça flexibilizações para produto e cliente que você vai conseguir se adequar. Então, a mensagem final é essa. Um ponto que eu esqueci de comentar no slide passado, em que é relevantíssimo e tem implicação criminal, é quando a gente, a Paula comenta muito comigo e fala o seguinte, olha, crime de lavagem, a denúncia vai ser feita com base em omissão. E toca o pau. E isso, ou a próprio inquérito policial, isso é muito ruim, né, no contexto atual do sistema financeiro, porque a gente tem uma regrinha, eu sempre esqueço o número, mas de 2017, que fala o seguinte, existe uma obrigação de notificar o Banco Central em 10 dias quando um administrador, um eletivo, né, tivesse com um nome em alguma investigação, tivesse sendo indiciado ou indicado ou em inquérito policial, que essa informação seja comunicada em 10 dias. E isso atinge certeiramente a reputação, que é um conceito completamente subjetivo de reputação ilibada, que está lá no anexo 2 da resolução 4122. Isso, antes de 2017, o administrador só tinha uma preocupação quando ele fosse ser reeleito. E hoje a preocupação ela é rotineira. Então, quando a gente trata aqui desse compliance regulatório como um todo, já encaminhando para o final, de participar dessa construção da norma, de participar da construção da política, com base nessa receita de bolo que o Banco Central está dando, e se ajuda a prevenir, né, se antecipar em termos de PLD, também pode ser um passo importante para aqueles que têm um papel eletivo e que precisam da canetada do Banco Central para sentar na cadeira, hoje podem ser afastados por conta da discricionariedade e subjetividade imposta pela própria regra do Conselho Monetário Nacional, que vai afetar a reputação ilibada. Então, questões envolvendo a omissão têm essa implicação. Então, gente, eu mais uma vez agradeço. Paula, deixo você concluir e... Tiago, Dagberto, eu podia fazer um comentário breve, muito importante isso que você tocou agora no final, sim, sobre a reputação ilibada. Eu não sei se todos lembram, como aqui nós estamos num ambiente em que a maior parte são corretoras de câmbio e a maior parte são limitadas, eu não sei se todos lembram que há pouco tempo atrás, há uns 2 ou 3 anos, pouco tempo atrás, teve que se fazer modificação nos contratos sociais para incluir lá o prazo de mandato, porque antigamente o prazo de mandato dos administradores delimitada podia ser sem prazo de mandato. Então, mas saiu um regulamento novo lá do Banco Central e colocando o prazo de mandato por 4 anos e dando prazo para que todos os contratos sociais fossem alterados para isso. Eu creio que todo mundo já cumpriu, tá? Então, imagine o seguinte, imagine um problema desse aí por omissão, o cidadão está sendo questionado no COAF ou no próprio Banco Central, e aí chega uma hora dessa de fazer a renovação de mandato. Como é que vai colocar lá, né? Primeiro vai ter que tomar o cuidado de dizer que, quando mandar o processo, dizer que tem lá um procedimento no Banco Central, alguma coisa desse tipo. Se bem que também o Banco Central já entende, já há um parecer do Banco Central que entende que aquelas informações que o Banco Central ele tiver dentro lá do Banco Central, então não é considerada uma omissão, tá? Porque o Banco Central já conhece. Mas, de qualquer forma, pode ser sim um óbice a recondução do mandato do administrador. Obrigado aí. Muito, muito boa, viu? Muito boa. Muito bom o webinar. Perfeito. Dagberto, primeiro eu te peço desculpa que eu te chamei de Dagoberto lá atrás. Então, perdão e agradeço a sua participação. E o pior não é isso, é que ele me induziu em erro também. Você é meu HC humano, você me defende.
Gente, eu queria agradecer mais uma vez. Eu vi que a Ieda tem algumas perguntas e outros que a gente não conseguiu responder. Acho que a gente avançou bastante aí. Peço desculpa de não ter conseguido responder, mas com certeza a gente pode ou responder ou fazer uma próxima rodada. Ângelo também está aí, estamos à disposição. E a gente sempre se sente muito à vontade aqui na Abracan e, de novo, agradeço aí a nossa participação, o convite, estamos aqui à disposição. Quero agradecer também, né? Agradecer Renata, Amanda, agradecer em especial a Kelly, o Thiago também. O Thiago está mais acostumado, né, a vir aqui na Abracan, fazer apresentações, mas é muito bom também, é muito bom. Pena que a gente não tem mais tempo, né? Mas é muito bom o debate, né? Eu acho que essa ligação, essa comunicação entre áreas diferentes, ela traz um debate rico e mais experiências. Então, obrigada por participar aqui desse webinar com vocês. Nós é que agradecemos, doutora Paula, doutor Tiago, Calori e Dagberto, pelas considerações. Muito obrigado por vocês aceitarem o convite. Muito obrigada a todos que participaram aqui da palestra, estão conosco até agora. E eu gostaria de fazer um convite especial a todos vocês. Na próxima semana nós teremos um ciclo de palestras de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, nós teremos palestra com o COAF, com a Polícia Federal, com o Ângelo Calori, que é o mestre Calori, falando sobre PLD. Então, assim, vai ser diferente de tudo que nós propomos até hoje. Eu já vou me inscrever também. Vai ser legal, estão todos convidados. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Obrigado. Parabéns, Thiago. Muito bom. Varanda, um abração, hein? Um abraço. Parabéns. Parabéns, Paula. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau, obrigada. Parabéns, Paula, parabéns, doutor Tiago, foi brilhante. Obrigado, gente. Parabéns aí pelo webinar, viu? Muito bom. Obrigado, Dagberto.